Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Trabalhadores chamam Lula de traidor da saúde, em ato no Rio de Janeiro. É isso mesmo. Um manifestante pisoteou uma camiseta com o Partido dos Trabalhadores. Nesta segunda-feira, trabalhadores do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, organizaram uma manifestação em frente à unidade. O protesto foi motivado pela decisão do governo federal de transferir a gestão do hospital para uma entidade privada. Os manifestantes criticaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Saúde, Nízia Trindade. No ato, cartazes e faixas foram levantadas com críticas ao petista. Uma delas dizia: Lula traidor da saúde federal. Durante a manifestação, um dos eleitores do presidente jogou uma camisa do Partido dos Trabalhadores na rua e a pisoteou, simbolizando sua insatisfação. Os trabalhadores também destacaram que o governo federal não tem mantido diálogo com a categoria e aproveitaram o ato para denunciar o sucateamento do hospital. Segundo eles, a falta de materiais básicos como medicamentos e equipamentos de proteção. Também foi apontada a escassez de anestesistas, o que estaria comprometendo a realização de cirurgias. Veja o vídeo. A população. Nós não perdemos a batalha, mas nós não perdemos a guerra. E choque de realidade na Globo. Imagem demonstra a vitória avassaladora da direita no Brasil. Num clima extremamente pesado, o jornalismo militante da Rede Globo teve que se render ao cenário que toma conta do Brasil. O povo brasileiro felizmente está endireitando. Veja o vídeo. Que a Thaisa Paulucci levantou para a gente. Vou pedir só para a Thaisa me mandar o crédito do professor, do pesquisador e da universidade, mas que mostra a vitória avassaladora do campo da direita. E aqui, a metodologia desse levantamento considera a direita o que a gente chama, vez ou outra, de centro-direita. O que é centrão está nesse bolo. Tá nesse bolo. Vamos colocar esse mapa aqui na tela. Isso aqui é Câmara de Vereadores, tá? Isso é quem vai mandar na pauta brasileira, no dia a dia da cidade. Quem faz pauta é legislativo, normalmente, e o prefeito. Olha isso, Merval. Eu queria entender aqueles dois do meio ali, o que é o azul claro e o... Vou pedir para ela mandar a legenda aqui. Não, aqui é o seguinte, eu vou te explicar. Esse esquerda 0 e direita 1 é um intervalo. Quanto mais próximo do 1, mais hegemônica é a Câmara de Vereadores. Ou seja, mais concentrados são os vereadores de um determinado partido ou de um determinado campo político. Nesse caso, a direita. A direita. Quanto mais próximo de 0, essa hegemonia da esquerda, tá? Então eu posso dizer que a maioria massacrante das câmaras de vereadores do Brasil está composta por vereadores de direita, do campo conservador brasileiro. Essa imagem é impressionante. É impressionante, né? E aí você tem até um caso ou outro que é caso fora da curva, mas você tem Câmara de Vereadores, Gabeira, toda composta pelo PL, por exemplo. E aqui, eu insisto, tem centrão junto, tá? Então você pode considerar que o centrão é centro? Não, eu acho que o centrão é direita no Brasil. É que o centrão, ele não é uma direita necessariamente ideológica para todas as pautas. Mas apoiava o Bolsonaro claramente, né? E essa, para mim, é a eleição do orçamento secreto. Portanto, é a eleição que o centrão mostra o seu maior vigor. A hegemonia na Câmara de Vereadores no Brasil hoje está à direita. O dado fala de 3.300 câmaras, quer dizer, dos 5.570, né? Municípios. Que estão com taxa
acima de 0,81, 0,8. Então você vê que é o campo Hegemônico da Da direita. direita. totalmente hegemônico à direita. E eu gosto- 3.005, E eu gosto da expressão, 3.300. se a Thaisa puder me mandar, só para eu acreditar a universidade, eu sei que é o FRJ, mas eu preciso... É o Fábio, né? É o Fábio Vasconcelos. Paraná? Não, é Fábio Vasconcelos, cientista político e que é professor da UERJ, na verdade, e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Então, ele fez esse estudo. Agora, o No campo à esquerda, 382. Só- 382 contra 3.300. portanto, só 382 câmaras de vereadores. 10%. A outra é 10 vezes maior, né? 10. Então, 300 e tantas câmaras de vereadores, só para deixar o nosso assinante na mesma página, tem maioria de esquerda na sua composição. Em 3.300 3.300 câmaras de vereadores, o legislativo daquela cidade, 3.000, a hegemonia é da direita. E com possível vitória de Trump nos Estados Unidos, Jorge Serrão faz previsão de retorno de Bolsonaro em 2026. Donald Trump, se vencer a eleição dos Estados Unidos, poderá salvar Jair Bolsonaro da juristocracia tupiniquim? Eis a questão. Poder? Pode. Negócio é ele ganhar a eleição. Está tudo muito próximo disso acontecer. Mas é bom a gente acompanhar os acontecimentos nos próximos 15 dias. Eleição norte-americana, 5 de novembro, definição. Nossa eleição municipal aqui, domingo que vem, também definição completa do quadro do segundo turno eleitoral. Até agora, o balanço bacana disso, dessa eleição. Vencedores dela. Jair Messias Bolsonaro, inegável, o homem inelegível foi o cara que mais elegeu prefeito e vereador. Mas ele disputa, né, páreo a páreo, esse título, essa competição com seu arqui-inimigo Gilberto Kassab. Que, curiosamente, o arqui-inimigo Gilberto Kassab também é um super aliado do seu super aliado Tarcísio de Freitas. Mas o arqui-inimigo também é um aliado conveniente, convencional de Luiz Inácio Lula da Silva. Então é um quadro complicado, Bolsonaro, Kassab, mas será essa disputa de 2026? Não. A novidade para 2026 é que teremos uma disputa entre a chamada direita conservadora liberal contra o centrão e não contra a tal esquerda tupiniquim, cada vez mais decadente, cada vez mais perdida, cada vez mais sem noção e com a situação dela eleitoreira ou eleitoral bastante complicada, dependendo do desempenho do governo Lula, que até agora tudo indica vai muito mal. Você tem aí indicadores de uma certa inflação, você tem problemas econômicos, uma economia que não decola, até o agro está tendo problemas aí de retenção, o agro deu uma travada, a turma de fertilizantes está reclamando, fornecedores de máquinas também está reclamando, então a coisa está esquisita para o lado de Lula. Tem também com Lula o problema sério que está explodindo no Brasil de violência, insegurança e um ponto que chama a atenção, a injustiça, a impunidade. Então, são pontos que têm impacto político direto sobre a esquerda brasileira, além de termos aí um despertar mundial contra a idiotice woke. E a esquerda brasileira, ela comprou essa ideia woke totalmente. Então, cenário para 2026 bastante diferente. A disputa é direita versus centrão. O centrão, parte do centrão, ela é maleável. Vai para que lado? Vai mais para o lado da direita, vai mais para o lado do governo, da base aliada. Essa é a grande dúvida que terá que ser resolvida para o próximo pleito eleitoral. As eleições municipais agora já mostraram que esse centrão tem força política e eleitoral, mas ele não tem ainda aquela
noção que a maioria, não diria, vamos falar nem de maioria, mas que uma expressiva parcela da população brasileira está aí manifestando o desejo por mudança, mudança estrutural, mudança de verdade. A gente quer de volta a democracia, a gente quer o reequilíbrio institucional. O Centrão está desse lado? O Centrão vai pender para isso? Porque a eleição vai depender, o vitorioso dela vai depender de quem consiga agregar mais o que precisa ser feito no Brasil. E a gente sabe hoje que o maior problema, a maior crise brasileira é política, é a mais grave crise institucional da história, e no meio dela tem um componente complicado chamado juristocracia. Na verdade, o Brasil está vivendo uma tirania com jeitinho assim parlamentarista. O Barão de Montesquieu definia a tirania como a união entre o executivo e o judiciário para promover uma espécie de autocracia. No Brasil é um pouco diferente. No Brasil, a nossa juristocracia está tendo a preponderância do judiciário sobre o executivo joga de maneira conveniente com essa juristocracia e o legislativo se submete ou é submetido ou não cumpre o seu papel institucional para mostrar que pode haver e tende a haver um reequilíbrio entre os poderes. Então é uma tirania meio parlamentarista e no meio desse parlamento quem comanda o jogo é o tal Centrão. Por isso ele é a chave, é o segredo para a próxima eleição. Jair Bolsonaro, por enquanto, inelegível 2 vezes por 8 anos, não poderia em tese disputar a... Tá difícil. Gilberto Gil, cantor, ex-ministro da Cultura do Ladrão Parasita, lançou em 1970 a próxima eleição. Ele acredita que vai disputar, acredita que terá condições de vencer o jogo no tapetão juristocrático. É uma crença, é preciso acreditar nisso. Só que o sistema de poder fará tudo para manter Bolsonaro cada vez mais inelegível. E ainda tem a dureza. O próprio Supremo Tribunal Federal promete ainda jogar pesado com o Bolsonaro. E os indícios são fortíssimos de que isso vai acontecer. O Supremo Tribunal Federal se negou a devolver o passaporte de Bolsonaro. Isso é uma coisa complicada. Foi pedido pela defesa dele, mas foi negado. Bolsonaro também continua proibido de se comunicar com outros envolvidos na investigação sobre o 8 de janeiro, sobre aquela ideia estúpida, né, de que ele é acusado de tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ele nunca tentou isso, muito pelo contrário, mas ele está sendo acusado disso, pode ser condenado por isso, ficar inelegível. E Bolsonaro também não teve acesso à delação ou colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que foi seu ajudante de ordens. O sistema continua negando a Bolsonaro tudo isso, alegando que os fatos demonstram que Bolsonaro, isso é a visão da juristocracia, contribuiu para a tentativa do golpe do 8 de janeiro, que é a coisa mais mentirosa da história brasileira. Ali não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, mas todos estão sendo condenados e acusados por isso, e o sistema quer incluir Bolsonaro como o líder da patuscada. Então, a situação dele é complicada. Em tese, sim, perante a juristocracia. Mas aí vem Donald Trump. Se o Donald Trump ganhar na América, vem toda uma reviravolta para o lado de cá. Por quê? Trump pode criar um problema seríssimo para a nossa juristocracia, que ela vai ter que resolver e não sei como ela conseguirá resolver. Trump vai declarar guerra ao narconegócio. E aí a juristocracia tupiniquim vai ter que mostrar que ela é muito boa no combate ao enfrentamento ao narconegócio no Brasil. Ela está se mostrando boa? O que você acha? Sim ou não? É nessa que Trump pode pegar a juristocracia brasileira. Ele foi vítima dela lá nos Estados Unidos. Teve gente, amigo dele, o super aliado dele, Elon Musk, ou Elon Musk, também foi vítima da juristocracia por aqui, no Brasil. Será que ele vai cobrar de Trump uma postura para defender o Brasil? Vamos aguardar para ver. Então, se Trump será a fada madrinha ou não, vai depender se ele vence a eleição. Está perto da gente saber o resultado.
e para a disputa direita versus centrão na próxima eleição, na qual a esquerda vai estar mais enfraquecida e sem condição de uma reeleição, por exemplo, do presidente Lula, a não ser que eles consigam uma mega armação para que isso aconteça. E Arthur Lira surpreende ao afrontar o STF, dando parecer favorável à PEC 8, que limita os poderes do STF com a proibição das decisões monocráticas por ministros do STF. Alexandre Garcia. Como vocês sabem, dois partidos, o PSOL e o Solidariedade, entraram no Supremo contra a tramitação de emenda constitucional, aquela, por exemplo, da restrição a uma decisão de apenas um juiz do Supremo que contrarie ou suspenda a decisão da maioria dos representantes do povo. Já foi aprovada no Senado, de 2021, é a PEC número 8. Acho que é do senador Oriovisto Guimarães, do Paraná. Foi aprovado no Senado em 2 votações claras, com uma ampla maioria. Foi para a Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara julgou constitucional, mandou para frente, está agora na comissão especial, antes de ir para o plenário. E houve pressões do Supremo sobre Arthur Lira para parar com isso e tal. Ficou meio no ar, né? Mas o Paulinho, que é o presidente de Solidariedade, Paulinho da Força, que já foi condenado há mais de 10 anos e foi descondenado no Supremo, parece que tem a gratidão de entrar, tomar partido do outro poder e não do poder em que ele está, porque ele é deputado federal. Foi para as mãos do relator Nunes Marques. E Nunes Marques, a primeira coisa que faz o relator é pedir informações para o presidente da Câmara, como é que está a tramitação disso. E Arthur Lira deu uma resposta. Todo mundo imaginava outra coisa, porque ele esteve no Supremo e fez umas declarações lá conciliadoras ou conciliatórias, mas Arthur Lira, a resposta de Arthur Lira para o relator Nunes Marques, mais ou menos o seguinte, né? Disse que, lembrou, olha, o Senado já aprovou em 2 votações, a nossa Comissão de Constituição e Justiça julgou que está dentro da Constituição, nada obsta. Portanto, não fere a Constituição, e visa dar mais transparência, é o artigo 37 da Constituição, a publicidade, fazer as coisas claras e, principalmente, previsibilidade à atuação judicial. Muito importante isso, porque você lê a Constituição e diz, o Supremo, claro, vai dizer o que está escrito aqui na Constituição. Só que às vezes diz o contrário. Ou simplesmente passa por cima, desconhece. Está lá escrito. É vedado todo e qualquer tipo de censura. Em toda e qualquer tipo de plataforma da informação. É livre a expressão, manifestação do pensamento, vedado o anonimato. A casa é o asilo inviolável, salvo em flagrante delito, aí entro na casa de deputado às 11 da noite. Né? Essas coisas. Eu estou citando só algumas. Previsibilidade. É de a gente acreditar que vale o que está escrito na Constituição, que é a lei maior. É a nossa Magna Carta. É a lei maior, a lei que está acima de todas as leis e de todas as pessoas. Foi feita por uma constituinte em nome do povo brasileiro, em 1988. Né? Bom, voltemos a Arthur Lira. Né? Ou seja, isso quer dizer, não se aceita arbítrio. Evitam-se, continua Arthur Lira falando, evitam-se impactos que são impactos que são irrecuperáveis, né? Com a decisão de suspendendo alguma coisa, né? Sem a deliberação do pleno. Reforça a proposta de emenda constitucional no princípio da colegialidade.
Ou seja, se tem 11, os 11, a maioria dos 11 é que decide, não um. Né? Portanto, Arthur Lira quis dizer, em outras palavras, nada obstat, nil obstat, a continuação da tramitação da PEC 8 de 2021. E urgente, sala de audiência virtual pega fogo e juiz de Moraes sai correndo do Supremo Tribunal Federal. Incêndio atingiu sala do STF durante a audiência sobre o caso Marielle Franco. É isso mesmo. Um incêndio destruiu a sala de Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal no anexo 2A em Brasília, na noite desta segunda-feira, 21/10. O incidente ocorreu durante uma audiência remota que apurava o envolvimento de supostos mandantes no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, que conduzia a sessão, relatou que precisou sair correndo do tribunal quando o fogo começou. O advogado Márcio Gesteira Palma, defensor do Conselho do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, preso em Porto Velho, comentou que a audiência virtual ficou aberta quando todos tentavam lidar com a emergência. Abre aspas. Depois ouvi que o STF tinha pegado fogo. Fecha aspas, disse ele. Apesar do susto, não houve feridos, segundo o juiz Ayrton Vieira, que finalizou a audiência na terça-feira, 22/10, remotamente. Graças a Deus, ninguém se feriu. Ficou tudo resolvido, completou o magistrado. Lembrando que Ayrton Vieira é o juiz auxiliar de Moraes que disse: use a sua criatividade para criar relatórios contra a Revista Oeste. Esse juiz já deveria estar afastado do seu cargo há muito tempo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.